Olá, 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 alunos do terceiro ano, modo 16 a todo vapor. Mais uma vez aqui com o professor Berber, que conversou com vocês sobre bradiarritmias. Agora, no momento, nós vamos falar sobre taquiarritmias. Professor Berber, novamente, muito obrigado. Turma é toda sua. Obrigado, Thales. Então vamos lá, sem perder tempo, vamos lá direto para as taquiarritmias. Então nós vamos falar para as alterações do ritmo do coração que aumentam a frequência, dão frequências altas, tá? Lembrando que as taquiarritmias, elas são divididas de forma bem grande, assim, de grupos grandes, em arritmias supraventriculares e arritmias ventriculares, tá? Supraventriculares, acima do ventrículo, acima do feixe de His, tá? Pegando os átrios, no átrio ventricular, acima do feixe de His. E arritmias ventriculares, abaixo do feixe de His, é tudo ventrículo, tá bom? Então, arritmias supraventriculares e arritmias ventriculares. Vamos começar relembrando o eletro e depois vamos começar com as supraventriculares, tá bom? Relembrando o eletro, que a gente já tinha visto, despolarização dos átrios, onda P, intervalo PR, que na verdade é do início da onda P ao início do QRS, é um atraso da condução atrioventricular pelo nó AV, que vai dar esse segmento aqui, ó, que esse é o atraso do nó atrioventricular. Despolarização dos ventrículos e repolarização dos ventrículos, que é a onda T de tatu. Beleza? Vamos começar de novo pelo sinusal. A gente começou pelas bradicardias sinusais, agora vamos falar pela arritmia sinusal, né? O que é uma arritmia sinusal? A arritmia sinusal, eu não estou falando de taquicardia sinusal, estou falando de arritmia sinusal. Nesse caso, eu coloquei aqui, mas ela pode não estar com a frequência elevada, como neste caso aqui. Nós temos um ritmo sinusal, como é que eu sei que o ritmo é sinusal? Eu preciso de dois elétrons de 12 derivações, a gente vai ter uma onda P positiva na parede inferior, dizendo que ela está vindo de cima para baixo, e uma onda P negativa em AVR e uma onda P positiva em D1, ou seja, está indo da direita para a esquerda, e tem uma onda P para cada QRS. Opa, é um ritmo sinusal. Porém, esse ritmo sinusal está arrítmico, ele está descompassado. O intervalo de batimento aqui, nitidamente, é diferente daqui. Isso aqui é uma arritmia sinusal. Isso é doença? Não. Por exemplo, isso é muito frequente em criança. Isso é fisiológico em criança, tá? Então, nós temos, por exemplo, aqui nas arritmias sinusais, a arritmia sinusal fásica, que a gente está encontrando muito frequentemente em crianças e também em adultos jovens, que é quando a gente tem uma alteração dos intervalos RR relacionadas com a respiração, tá? O intervalo RR diminui com a inspiração e ele aumenta com a expiração. Isso é fisiológico, é normal, é sinal de saúde, tá? E é muito frequente nas crianças, tá bom? Já quando nós temos uma alteração, uma arritmia sinusal não fásica, que não tem relação com a respiração, e a gente está diante, muitas vezes, de um paciente idoso, né? Aí a gente realmente pode estar associado a uma disfunção, uma doença do nó sinusal, que na grande maioria das vezes é assintomática, mas já mostra que é um nó sinusal capenga, que é um nó sinusal que já está tendo algum sinal de disfunção, tá bom? Aqui a exemplificação da arritmia sinusal fásica. Na inspiração, a frequência subiu, o intervalo RR diminuiu, e na expiração, o intervalo RR aumentou. Como a gente vai respirando constantemente, isso vai produzir um ritmo alterado, um ritmo irregular, uma irregularidade nos batimentos, que é uma arritmia sinusal fásica. Lembrando, mais uma vez, que é importante que isso é fisiológico em crianças e adultos jovens, tá? Ainda em arritmia sinusal, a gente vai dividir em taquicardia e bradiarritmia, taquicardia sinusal e bradicardia sinusal. Taquicardia sinusal, no adulto, frequências acima de 100. Bradicardia sinusal, frequências abaixo de 60. Lembrando lá da aula que isso aqui é bem arbitrário, né? Muitas vezes a gente tem frequências mais baixas, e isso não é doença, tá bom? É só, podemos falar que é uma bradicardia sinusal em ponto, pode ser fisiológico. E esse aqui lembra a gente também que a frequência cardíaca está muito relacionada à idade.
Então, quando a gente tem crianças mais novas, então, por exemplo, crianças menores de 2 anos, a gente só vai considerar aquilo como um ritmo taquicárdico, uma taquicardia sinusal, se for uma frequência acima de 190. Quanto menor a criança, mais alta é a frequência basal dela, tá bom? Isso funciona também para a bradicardia, né? A frequência basal da criança é mais alta, então a gente vai achar que aquilo é bradicárdico quando ele tiver com uma frequência abaixo de 100, quando tiver abaixo de 2 anos, e aqui os valores para cima de 2 anos. Reforçando que apenas a frequência cardíaca não significa muita coisa, e muitas vezes isso é só fisiológico, não é patológico, tá bom? Exemplo aqui, um ritmo, vamos ver, isso aqui é um ritmo sinusal, vamos procurar aqui. Então, nós temos uma onda P para cada QRS, vamos olhar a onda P aqui, o vetor de despolarização dos átomos, olhando a onda P. O D1 é positivo. Se o D1 é positivo, o vetor está braço direito, braço esquerdo. Para ser positivo, ele tem que estar nessa direção, ou seja, está indo da direita para a esquerda. Opa, está indo da direita para a esquerda. E está mesmo, olha o AVR aqui, ó, é negativo. Está fugindo do braço direito, tá? Vetor negativo, está vendo a bundinha do vetor, está fugindo. É uma onda P negativo. Realmente está indo da direita para a esquerda. Está vindo de cima para baixo no átrio. Vamos olhar aqui a parede inferior. Olha, vamos olhar D2 aqui, ó. A derivação D2, a parte inferior do que a gente está avaliando. Está vindo, está sendo positiva, ou seja, o vetor está vindo de cima para baixo. Ah, o AVF também? AVF também é positivo, tá bom? Está vindo de cima para baixo. Perfeito? Então, realmente, nós temos um ritmo sinusal, uma onda P sinusal, uma onda P para cada QRS, nós estamos diante de um ritmo sinusal. Só que essa frequência cardíaca está alta. Como é que eu sei? Lembrando lá dos fundamentos de eletro, uma regra bem básica, pega 300 e divide pelo número de quadradões entre os RRs. Ó, aqui tem 3 quadradões. 300 dividido por 3, 100. Então, 100 batimentos por minuto. Ah, isso aqui é um adulto. Eu posso chamar isso aqui de taquicardia sinusal? Posso, é uma taquicardia sinusal. Está limítrofe, frequência de 100, mas é uma taquicardia sinusal. Ah, então ele é doente? Não, isso aí pode ser fisiológico. Eu só estou chamando o eletro de uma taquicardia sinusal. Não significa doença. Olha aqui um outro exemplo de taquicardia sinusal. De novo, onda P positiva em D1, negativa em AVR, positiva em D2, ou seja, é sinusal. E a frequência cardíaca está mais rápida, está quase 2 quadradões aqui entre R e R, está quase 150 batimentos por minuto. Tá? É uma taquicardia sinusal. Não é o mote da nossa aula, mas só para chamar a atenção, olha aqui o segmento ST desse eletro, olha onde foi para lá o ponto J. Ponto J é o final do QRS quando começa o segmento ST. Esse ponto aqui, ó, está elevado, a linha de base está aqui, ele está lá em cima. Esse aqui é um supradesnivelamento do segmento ST, tá bom? Só de curiosidade. Isso aqui pode ser encontrado, por exemplo, num infarto do miocárdio ou numa miocardite. Então, por exemplo, esse paciente provavelmente está tendo algum evento e está ficando taquicárdico em ritmo sinusal. Pode estar tendo um infarto, por exemplo, está com dor, né? E está taquicárdico, mantendo uma taquicardia sinusal, por exemplo. Então, aqui, taquicardia sinusal geralmente se desenvolve devido a uma causa secundária. Então, toda vez que a gente tiver uma taquicardia sinusal, a gente tem que lembrar que, muito frequentemente, ela está associada a alguma causa que está produzindo aquilo, como ansiedade, estresse, infecção, estados de abstinência, dor, medo, né? Então, isso vai levar a uma doença cardíaca no nosso sinusal. Lembra da inervação adrenérgica no nosso sinusal? Isso vai produzir um efeito adrenérgico, aumento da frequência cardíaca, uma taquicardia sinusal, tá bom? Mas ela também pode ser causada também por alterações, por exemplo, como uso de medicamentos, né? Desidratação, são causas externas, hipertiroidismo, a causa frequente da taquicardia sinusal, são causas de causas secundárias, né? É uma taquicardia sinusal secundária. A grande maioria das taquicardias sinusais são secundárias, tá bom? E esse eletro aqui, mudando já de assunto,
eu estou vindo aqui num ritmo, vamos dizer que é um ritmo sinusal, PQRST, PQRST, PQRST. O que aconteceu aqui? Eu tenho uma onda P que veio num intervalo mais curto do que ela deveria vir. O intervalo PP aqui, ó, era aqui, ela viria aqui mais ou menos, a próxima onda P. Mas ela veio antes da hora e produziu um QRS estreito, muito similar ao QRS normal dos outros batimentos. O que é isso aqui? Isso aqui é uma extrasístole, é um batimento ectópico prematuro. É um batimento ectópico prematuro que está acontecendo no átrio. A onda P veio antes da hora e produziu o QRS. Então, é uma extrasístole atrial. Então, quando falamos em extrasístole, nós estamos falando de batimento ectópico. Ectópico que é? Que está saindo de um lugar que não o nosso sinusal, de um outro lugar. E que veio antes da hora. Tem que vir num ciclo menor do que o ciclo basal do ritmo sinusal. Tá? Como quem despolarizou foi o átrio, é uma extrasístole atrial. Normalmente a gente vai ver uma onda P precoce, com uma morfologia diferente da onda P sinusal, aqui não está muito diferente, mas está discretamente diferente, e produz um QRS normal. Por que o QRS é normal? Como está despolarizando o átrio, está descendo para o ventrículo seguindo o caminho normal de condução, sistema normal de condução, no átrio ventricular, RIS, ramo direito, ramo esquerdo, fibra de Purkinje. Então, o QRS vai ser igual ao QRS sinusal. O caminho de despolarização do ventrículo foi igual. A mudança está lá no átrio, que em vez de despolarizar o nó sinusal, está despolarizando outro ponto do átrio. O ventrículo desceu pelo mesmo caminho. Então, o QRS vai ser estreito. Vai ser um QRS igual ao QRS sinusal. Então, é uma formação prematura antecipada do estímulo cardíaco, tá? Que vem antes do período do tempo previsto, ele vem precocemente. E ela pode ser por uma despolarização acontecendo no átrio, na região da junção, ou seja, no átrio ventricular, feixe de His ali, ou nos ventrículos, tá? Então, ou é juncional, ou atrial, ou ventricular. Vamos ver alguns exemplos. Extrasístole, vamos lá. Onda P, QRS, P, QRS, P, QRS. Opa, veio uma onda P diferente, ela é mais apiculada que a outra, antes da hora, mas deu um QRS igual. Extrasístole atrial, despolarizou no átrio. A onda P aqui, mostrando que conduziu o átrio que veio antes e deu um QRS. Vamos olhar o exemplo aqui de baixo. Onda P, QRS, P, QRS. Olha aqui uma onda P totalmente diferente, precoce, veio antes do que deveria vir, e deu um QRS igual. QRS estreito, extrasístole supraventricular, uma extrasístole atrial. Tá vindo nos átrios, tá bom? Vamos ver aqui mais um exemplo. Onda P, olha aqui uma onda P diferente, apiculada, e veio antes da hora. P, um sinusal, uma P diferente antes da hora. P sinusal, uma P diferente, veio precocemente. E o QRS estreito, uma extrasístole atrial, que é um tipo de extrasístole supraventricular, extrasístole atrial. E este exemplo aqui, que nós estamos vendo aqui, uma onda P, um QRS, aí nós temos aqui um QRS e eu não consigo ver a onda P. Não estou achando onda P. Olha aqui outra aqui, onda P sinusal, e esse aqui é um batimento, um QRS sem onda P. Eu não estou vendo onda P. Olha o outro aqui também. O que pode isso aqui ser isso? Aqui pode ser uma extrasístole juncional, ou nodal. Está despolarizando lá o nódulo ventricular. E por que eu não vejo a onda P? Porque como ela está despolarizando o nó atrioventricular, ela vai acabar conduzindo para cima, dando o átrio e o ventrículo quase que ao mesmo tempo. E a onda P pode estar escondida dentro do QRS e não ser vista. Então, a extrasístole juncional, a onda P pode estar escondida dentro do QRS, pode estar um pouquinho depois do QRS, ou seja, quando ela despolariza o átrio, um pouquinho depois do ventrículo, então a onda P vai vir um pouquinho depois do QRS, e quando a gente vê a onda P, a gente vai ver uma onda P negativa nas derivações que olham a parte de baixo do coração.
D2, D3 AVF. Por quê? Se ela está vindo lá do nó atrioventricular, ela vai despolarizar o átrio de baixo para cima, e não de cima para baixo. Ou seja, a onda P vai ter que ser de baixo para cima, ela vai ter que ser negativa em D2, D3 AVF. Ela vai estar fugindo dessas derivações, ela vai estar negativa em D2, D3 AVF. Aí seria um exemplo de extrasístole juncional, tá? Então a onda P tem que ser negativa, pode estar não visível, porque está no meio do QRS, ou pode estar um pouquinho antes ou um pouquinho depois do QRS, tá bom? Extrasístoles atriais polimórficas é uma outra classificação, onde leva em conta a morfologia da onda P. Então, nós temos aqui várias extrasístoles e ondas P de diferentes morfologias. O que significa isso? São várias extrasístoles saindo de regiões diferentes do átrio. Uma hora está despolarizando uma parte do átrio, e a despolarização do átrio vai seguir uma direção e um sentido, e vai ser diferente quando despolarizar outra parte do átrio. Então, se é uma extrasístole do átrio direito ou do átrio esquerdo, do septo interatrial, cada um vai ter uma morfologia diferente de despolarização, de vetor diferente de despolarização, que vai dar uma onda P diferente. Então, extrasístoles atriais polimórficas. Numa mesma derivação, você vê P com diferentes morfologias, tá? Então, quando é monomórfica, mesma morfologia de extrasístole, significa que é um único foco. Só quando é polimórfica, origem diferente de focos. E a gente vai ver ondas P diferentes numa mesma derivação ou ondas P iguais numa mesma derivação. Monomórficas, polimórficas. Essa aqui, outra classificação. Extrasístole atrial isolada. O que é uma extrasístole atrial isolada? Estamos vendo aqui P, QRS, um ritmo sinusal, aí veio uma onda P precoce, uma onda P diferente, é uma extrasístole atrial. Só que ela veio sozinha, só veio ela, depois veio o ritmo sinusal. Ela veio isolada, é uma extrasístole atrial isolada. Extrasístole atrial bigeminada. Como é que funciona? É quando a gente tem um ritmo sinusal e vem uma extrasístole. Um ritmo sinusal e vem uma extrasístole. Um ritmo sinusal e vem uma extrasístole. Se a extrasístole é atrial, então uma extrasístole atrial bigeminada, alternando normal, extrasístole, normal, extrasístole. Extrasístole atrial bigeminada. Tá? E ela pode vir também, que eu não tenho um exemplo aqui, mas ela poderia vir pareada. Um ritmo sinusal, uma extrasístole, seguida de outra extrasístole, daí vem um ritmo sinusal. Duas extrasístoles juntas, extrasístoles atriais pareadas. Tá bom? Este aqui é um exemplo diferente. Ritmo sinusal, PQRST, PQRST. De repente tem uma onda P, totalmente diferente da onda P sinusal, aqui no caso negativa, e a gente não vê um QRS. Aí você vai falar, mas isso aí é um bloqueio atrioventricular de segundo grau. Não, não é um bloqueio atrioventricular de segundo grau. Por que não é? Porque ela veio precocemente e é uma onda P diferente da sinusal. Se eu tivesse uma onda P igualzinha à sinusal aqui no tempo que ela está vindo direitinho e não tivesse o QRS, eu falaria que é um bloqueio atrioventricular de segundo grau. Mas ela veio precoce e ela é de outra origem, a P é diferente. Então, uma extrasístole atrial bloqueada. Ela veio precocemente, encontrou o nó atrioventricular em período refratário e não conduziu para o ventrículo. Uma extrasístole atrial bloqueada. Extrasístoles ventriculares. É a mesma coisa da atrial, só que o foco que está despolarizando vai estar no ventrículo. Então, o que a gente vai esperar? A gente vai esperar um complexo QRS precoce, vindo antes da hora, e ele vai ser alargado, vai ser bizarro, vai ser aberrante, vai ser diferente do QRS sinusal. E por que ele é diferente? Porque ele está despolarizando no músculo do ventrículo. Ele não está seguindo o sistema de condução normal. Então, a despolarização vai ser fibra a fibra.
vai ser uma despolarização lenta nos ventrículos, vai dar um QRS alargado e diferente do QRS sinusal. Tá bom? Vamos ver os exemplos? Fica mais fácil da gente entender. Olha aqui, ritmo sinusal, PQRST, veio um QRS diferentão. Olha lá. E ele veio precoce. Se você olhar o intervalo, deveria vir aqui, né? Mais ou menos a onda P e o próximo QRS sinusal. Ele veio precoce e diferente. Olha aqui, ritmo sinusal, e veio aqui um batimento alargado, diferente, QRS diferente, largo e precoce. É um foco ventricular que está despolarizando antes da hora, extrasístole ventricular. Aqui, no caso, todas de mesma morfologia, extrasístole ventricular monomórfica. Extrasístole ventricular polimórfica, olha lá, um QRS aberrante, outro aqui, mas de diferentes morfologias, um diferente do outro, numa mesma derivação, extrasístole ventricular polimórfica. Então, uma extrasístole atrial, ou uma extrasístole supraventricular, seja ela atrial ou juncional, ela vai ser um QRS igual ao sinusal. A ventricular vai ser um QRS largo aberrante, diferente do sinusal. Mais exemplos. Extrasístole ventricular bigeminada. Uma normal, um extrasístole, um batimento normal, um extrasístole, um batimento normal, um extrasístole. Extrasístole ventricular bigeminada. Aqui, outra extrasístole ventricular. Um exemplo aqui. Perfeito? Vamos seguindo. Mais um exemplo aqui. Ritmo sinusal. Veio uma extrasístole ventricular. Aí ritmo sinusal de novo. Uma extrasístole ventricular. Um batimento sinusal. De repente, um monte de batimento ventricular seguidos um do outro e com uma frequência rápida. O que é isso? É uma taquicardia ventricular. Quando a gente tem 3 ou mais batimentos seguidos de origem ventricular, nós vamos ter uma taquicardia ventricular. Se eu tivesse um monte de onda P mais rápido aqui, seguidos uma atrás da outra, e um QRS estreito, pode ser uma taquicardia atrial. No caso aqui, uma taquicardia ventricular. Perfeito? Ela tem a mesma morfologia da extrasístole, o que a gente subentende dizer que é o mesmo foco que estava despolarizando a extrasístole, está tendo essa despolarização contínua no ventrículo, dando essa taquicardia ventricular. Este eletro é para a gente diferenciar uma coisa que às vezes confunde com extrasístole, que é batimento de escape. Extrasístole tem que ser precoce, tem que vir antes da hora. Imagine um batimento sinusal vindo aqui, bonitinho, ritmado, de repente vem essa pausa. Ah, isso aqui pode ser aquela disfunção do nosso sinusal. Perfeitamente. O nosso sinusal tem uma doença, ele não despolarizou. E aí despolarizou uma onda P diferente da onda P sinusal. Se a gente olhar essa aqui, é um pouquinho diferente dessa aqui. Então, é um foco que não sinusal e que escapou. Tá? O sinusal não veio e ele veio atrasadamente, posteriormente. Então, isso não é extrasístole, é um escape, um batimento de escape de origem atrial. E depois o nosso sinusal volta a comandar. Tá bom? A diferença de escape e de batimento atrial. Vai dar um batimento irregular? Vai, porque o espaço aqui está diferente. Mas esse aqui é atrasado, é um escape. Para ser extrasístole tem que vir precoce, teria que vir aqui, ó, antes da hora. Beleza? Agora vamos entrar nas taquicardias supraventriculares. Se a gente está falando de uma arritmia supraventricular, que está nascendo acima do ventrículo, significa que ela está sendo conduzida para o ventrículo na parte de baixo pelo sistema normal de condução, seguindo o caminho normal. O problema é que ela está nascendo para cima. A alteração dela é no átrio, na parte de cima, acima do feixe de His, ou no nódulo ventricular ou no átrio, é acima do feixe de His. Mas na parte do ventrículo, ela vai seguir o mesmo caminho de condução do ritmo sinusal. Então, uma taquicardia supraventricular, a marca dela é um QRS estreito
um QRS igual ao QRS sinusal, um QRS estreito. Isso mostra que a origem dessa taquicardia ela é supraventricular. Uma taquicardia sinusal é uma taquicardia supraventricular? É, mas normalmente a gente deixa esse termo taquicardia supraventricular para as patologias, para as taquicardias que não são sinusais, que não são fisiológicas, não são normais, tá? Então a gente vai falar das taquicardias atriais e de outras formas de taquicardias que nascem acima do feixe de His, tá? E a marca dela, relembrando, muito importante, é que o QRS é estreito, tá bom? E elas podem ser divididas em taquicardias dependentes do nó AV e não dependentes do nó AV. As dependentes do nó AV são aquelas que exemplificadas como a taquicardia por reentrada nodal, taquicardia por reentrada atrioventricular e a taquicardia juncional. Ou seja, são taquicardias em que o nó atrioventricular participa da fisiopatogenia da arritmia. As não dependentes do nó AV são aquelas que o nó atrioventricular simplesmente está conduzindo, mas ele não está participando da fisiopatogenia das arritmias. Então é a taquicardia sinusal, a taquicardia atrial, a fibrilação atrial e o flutter atrial. Eu vou falar das principais delas, tá bom? Taquicardia por reentrada atrioventricular. É um tipo de taquicardia supraventricular. Ela pode se apresentar como uma forma de uma síndrome chamada síndrome de Wolff-Parkinson-White. Foram 3 autores que descreveram, Wolff, Parkinson e White, tá? Que é associada à presença de uma via acessória, que é uma conexão entre o atrioventrículo a mais do que o nó atrioventricular normal. É um outro caminho. E isso vai gerar uma alteração chamada pré-excitação ventricular, que eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Essa via acessória, quando ela não aparece, que a gente chama de oculta. Vamos explicar com exemplos, que é mais fácil de entender. Então, está aqui. Ó. Nós estamos aqui com o nosso coração, os átrios, nó sinusal, nó atrioventricular, feixe de His, aquela separação elétrica aqui, que o impulso elétrico só consegue passar normalmente pelo sistema de condução através do nó atrioventricular e feixe de His. Porém, nesse nosso coração, nós temos outro caminho que consegue ultrapassar a barreira elétrica entre o átrio e o ventrículo. Ou seja, nós temos um feixe que liga o átrio e o ventrículo e que é capaz de conduzir o impulso elétrico. Então, aquele impulso elétrico que só tinha um caminho antes para descer, que era o sistema de condução, agora tem um segundo caminho. É uma alteração de nascença. A pessoa nasceu com isso aqui, com esse feixe acessório, que a gente chama de um feixe atrioventricular. E o que vai acontecer com o eletro desse paciente? Lembra que o nó atrioventricular ele dá um atraso fisiológico do impulso elétrico, produzindo esse segmento ST aqui? Só que se a gente tiver um feixe acessório que conduz esse impulso elétrico e não produz esse atraso de condução, ele deixa o impulso elétrico descer na velocidade que ele quiser, o que vai acontecer com o impulso elétrico? Ele vai despolarizar o átrio, vai chegar no nó AV, ele vai frear aqui, porém ele vai chegar na via acessória e ele vai conduzir o ventrículo. Ou seja, o ventrículo vai começar a ser despolarizado por aqui, não pelo sistema de condução normal. Ele vai ser despolarizado fibra a fibra, perto da onde está a via acessória, diretamente no músculo ventricular. Isso vai fazer com que aconteça? A gente vai ter um intervalo PR reduzido, porque ele já não tem mais o atraso de condução do nó AV, e um QRS diferente, alargado, porque ele vai conduzir diferente. Então a forma vai diferenciar e ele vai ficar mais lento, vai ficar aberrante, vai ficar mais barrigudo. Vamos ver um exemplo aqui. Então tá aqui, o impulso elétrico nasceu no nó sinusal, desceu, chegou no nó AV, ele sofreu aquele atraso. Porém, ele já chegou na via acessória e ele começou a despolarizar o ventrículo por aqui. Ou seja, o QRS vai começar antes da hora e ele vai ser largo, principalmente o início dele. Tá? Ele vai dar uma barriguinha, que a gente vê neste desenho aqui.
uma onda P e o QRS já começando, com o empastamento inicial do QRS, não tem esse intervalo PR bonitinho, tá? Olha lá, o intervalo PR some, o QRS emenda com a onda P e ele vai ficando empastado, vai ficando alargado, que é o impulso elétrico sendo conduzido por aqui, e depois o impulso elétrico que desce pelo nó AV também vai despolarizar o ventrículo e vai dar o restante do QRS. Mas a fase inicial vai ser precocemente feita pela via acessória, fibra a fibra por fora do sistema de condução, produzindo uma aberrância, um alargamento, um empastamento do QRS. Olha aqui o exemplo, onda P emendada no QRS e um empastamento inicial, deixando o QRS mais alargado e empastado. Tá bom? Então, se a gente tem um nó AV e tem uma via acessória, a gente tem dois caminhos para o impulso elétrico descer. No ritmo sinusal, ele vai produzir o que a gente chamou de pré-excitação ventricular, que é excitar o ventrículo precocemente através da via acessória, produzindo o empastamento do QRS e o intervalo PR curto. Porém, toda vez que a gente tem dois caminhos e a gente tem um atraso de condução em um desses caminhos, a gente pode produzir um fenômeno chamado reentrada, que é um fenômeno muito importante na gênese das arritmias. Imagine que o impulso elétrico está descendo pelo sistema de condução e ele atrasa aqui e despolariza os ventrículos e o átrio já está preparado para se despolarizar novamente, ele já se repolarizou. E esse mesmo impulso que desceu pelo ventrículo, ele consegue subir pela via acessória e despolarizar o átrio de novo, e sucessivamente despolarizar o nó ventricular e ventrículo, o átrio de novo, formando um circuito de reentrada. Isso vai gerar uma arritmia, um batimento cardíaco rápido, de forma reentrante, com QRS estreito. Por que QRS estreito neste caso? Porque o impulso elétrico está descendo pelo sistema de condução e dando a despolarização dos ventrículos e subindo pela via acessória. Então ele está fazendo o caminho normal. Então ele vai dar uma taquicardia de QRS estreito com uma onda P negativa. Por que uma onda P negativa? Porque está despolarizando o átrio de baixo para cima. Ele não é mais sinusal, ele está vindo de baixo para cima. Então a onda P vai ser negativa. Essa é uma taquicardia por reentrada ortodrômica. Orto, porque está seguindo o sistema normal de condução, pelo caminho normal, na mão certa. Porém, se esse impulso elétrico rodar no sentido contrário, imaginar que ele está descendo pela via acessória, está encontrando o ventrículo, despolarizando o ventrículo através da via acessória e subindo na contramão no sistema de condução e novamente descendo, o que vai acontecer com esse QRS? Como ele está despolarizando por fora do sistema de condução, fibra a fibra, ele vai dar um QRS alargado, vai dar a mesma onda P negativa porque está despolarizando o átrio de baixo para cima, mas o QRS vai ser alargado, diferente. Como ele está na contramão, subindo pelo sistema de condução, ele é uma taquicardia por reentrada antidrômica, ao contrário, anti na contramão. Então, o paciente que tem uma via acessória, que conduz uma via acessória atrioventricular, ele vai ter em ritmo sinusal, ele pode ter, melhor dizendo, em ritmo sinusal, uma pré-excitação e ele pode gerar uma taquicardia por entrada ortodrômica ou por entrada antidrômica, tá bom? E aí a gente vai diferenciar pelo padrão de QRS, QRS estreito ou QRS alargado, tá? Vamos ver mais exemplos para ver se a gente sedimenta, que esse entendimento é meio chatinho mesmo. Aqui temos o nó sinusal, despolarizando o átrio, tudo bonitinho, seguindo o sistema de condução, um eletro normal. Tá? Tem um isolamento elétrico, o impulso está só descendo por aqui, pelo sistema de condução, está despolarizando os ventrículos rapidamente pelo sistema His-Purkinje, QRS estreito, intervalo PR normal, pelo atraso normal aqui, tá bonitinho. Porém, a gente tem aqui esse segundo exemplo. O que está acontecendo aqui?
O batimento sinusal, a onda P, está despolarizando o sistema de condução, porém está encontrando um outro caminho e está descendo pela via acessória. Então, ele vai pré-excitar o ventrículo, ele vai começar a despolarizar o ventrículo antes da hora, ou seja, o intervalo PR vai sumir, vai ficar pequeno, menor do que 120 milissegundos, e o QRS vai ficar alargado, principalmente com o empastamento inicial, essa barriguinha inicial. Isso é uma pré-excitação ventricular. Se esse paciente tem isso aqui no eletrosinusal e tem sintomas de palpitação, a gente chama isso de síndrome de Wolff-Parkinson-White. E aí esse eletropressitado, ele faz essa taquicardia aqui, ó. Olha, o eletrosinusal dele tinha um QRS largo. Por quê? Porque estava pré-excitado. Mas durante a taquicardia, o circuito de reentrada vai girar descendo pelo sistema normal de condução e subindo pela via acessória, produzindo um QRS estreito, normal. Por quê? Porque ele está conduzindo pelo sistema de condução. Está despolarizando os ventrículos pelo sistema His-Purkinje, despolarizando os ventrículos rapidamente e subindo pela via acessória. Então, é uma taquicardia atrioventricular ortodrômica, está seguindo o caminho normal do sistema de condução. Certo? Olha aqui mais um exemplo de taquicardia por entrada atrioventricular ortodrômica. Desce pelo sistema de condução e sobe pela via acessória, dando um QRS estreito. Se for ao contrário, ele descer pela via acessória e subir pelo sistema normal de condução, ele está subindo pela contramão e está descendo fora do sistema de condução, ele vai dar um QRS largo, e vai ser chamado de taquicardia por entrada atrioventricular antidrômica. Mais exemplos, ritmo sinusal, com pré-excitação, o impulso elétrico está descendo e está ativando o ventrículo mais cedo do que deveria pela via acessória, e depois ele desenvolve uma taquicardia por entrada ortodrômica. Então, o nó sinusal estava descendo, despolarizando os ventrículos, uma hora ele encontra o átrio disponível e consegue subir novamente e formar um circuito de reentrada e gerar arritmia. Então, toda vez que a gente tiver no coração dois caminhos para o impulso elétrico seguir, e um caminho tiver um atraso de condução elétrica que permita que a outra perna do circuito se esteja repolarizada novamente, preparada para se despolarizar, você tem tudo para formar um circuito de reentrada. Você tem dois caminhos e uma diferença de velocidade de condução entre um desses caminhos, de forma que o impulso fique lento e dê tempo de repolarizar de novo e produzir a reentrada da arritmia. Acho que eu já dei bastante exemplo disso, vamos passar, nós temos tempo. Olha aqui. Ritmo sinusal, onda P positiva em D1, onda P positiva em D2, tá? P negativa em AVR. O intervalo PR desse elétron, como é que está? Nossa, está bem curtinho. Olha, está encostado, a onda P está encostada com o QRS. E o QRS é normal? Não, o QRS é alargado. É um QRS maior que 90 milissegundos e um intervalo PR menor que 120 milissegundos. E a gente vê, ó, que a onda P, olha aqui embaixo, onde está o meu cursor, ela está encostada no QRS e tem um empastamento inicial do QRS, tem uma barriguinha inicial do QRS. Isso aqui é um ritmo sinusal com uma pré-excitação ventricular. O que significa isso? Opa, esse paciente tem uma via acessória, ele está pré-excitando o ventrículo, ele está despolarizando o ventrículo por um caminho diferente do que o nó atrioventricular e o sistema His-Purkinje. Ele está seguindo um outro caminho, tem um caminho extra, tem um feixe atrioventricular, um feixe acessório, tem um caminho a mais. Pô, esse paciente tem o potencial, tem dois caminhos para seguir esse impulso elétrico, uma hora ele pode gerar um circuito de reentrada. E olha o que aconteceu. Fez uma taquicardia, a frequência cardíaca bem rápida, tá? E QRS estreito, uma taquicardia supraventricular, QRS estreito, ele tinha uma pré-excitação, ele tem uma via acessória, então é uma taquicardia por reentrada atrioventricular ortodrômica, está descendo pelo sistema normal de condução e subindo pela via acessória. Olha aqui a onda P onde está, onda P negativa em D2, parede
Estou vendo a parte de baixo, né? Derivação da parede inferior ali, está vendo de baixo para cima. Então, a onda P está dispolarizando o átrio de baixo para cima. E a gente vê que essa onda P é um pouquinho distante do QRS, né? Ele está a 160 milissegundos. Isso é uma forma da gente diferenciar de outra taquicardia supraventricular, que é a taquicardia por reentrada nodal. Mas é um detalhe, é uma taquicardia supraventricular conduzida por uma via acessória. A gente chama taquicardia por reentrada atrioventricular. Aqui, ó, a mesma derivação sinusal, né? E aqui a derivação da taquicardia, a presença de uma onda P negativa, que a gente não vinha aqui. Essa aqui era uma onda P sinusal, o QRS ficou estreito e apareceu uma onda P aqui negativa, mostrando o circuito de reentrada. Outro exemplo de taquicardia, o ritmo taquicárdico, ritmo regular, ó, o RR está igualzinho o intervalo entre eles, e o QRS é estreito. Opa, uma taquicardia supraventricular. Tá? Olha lá, o ritmo sinusal. Oh, mas esse ritmo sinusal não está pré-excitado. Realmente não está pré-excitado. Tem algumas vias acessórias que a gente chama via acessória oculta, que ela tem a propriedade de conduzir só de baixo para cima. Então, ela não vai conduzir o ritmo sinusal, que vem de cima para baixo, para os ventrículos, ela não vai dar pré-excitação. O eletro vai ser normal. E na taquicardia, como ela conduz de baixo para cima, ela faz o circuito de reentrada, aqui, ó, desce para o sistema de condução e sobe pela via acessória, produzindo a taquicardia com QRS estreito também. Taquicardia por reentrada atrioventricular. Tá bom? E a antidrômica, como a gente já tinha explicado, ela é uma taquicardia que desce pela via acessória. Então, apesar de ser uma taquicardia supraventricular, ela é uma exceção. Ela é uma taquicardia supraventricular que dá um QRS alargado. Ela é a exceção à regra. O QRS dela é alargado, porque ela desce pelo sistema, pelo feixe acessória. Então, ela vai despolarizar o ventrículo fibra a fibra, de forma diferente do sistema normal de condução. Lentamente vai dar um QRS alargado, tá bom? Olha aqui, ó, taquicardia antidrômica. É uma taquicardia, mas é um ritmo, ele está com batimento regular, e o QRS não é estreito, o QRS é alargado. Olha esse QRS como é alargado, tá? Isso aqui é um diagnóstico diferencial entre taquicardia ventricular e uma taquicardia, por exemplo, atrioventricular na forma antidrômica. Como é que a gente vai diferenciar? Existem fluxogramas de diferenciação, que são bem específicos, que eu vou citar mais para frente, mas isso aqui é exceção à regra. Normalmente, uma taquicardia de QRS largo é uma taquicardia ventricular, mas existe a taquicardia por reentrada atrioventricular, que é uma taquicardia supraventricular, pois ela está ocorrendo entre o nó atrioventricular e os átrios ali, o circuito de reentrada participa, né, o átrio e o sistema de condução. Então, ela não é uma taquicardia ventricular, onde a taquicardia ventricular é só lá no ventrículo, né, o circuito de reentrada. Aqui, no caso, ele participa, o átrio, então é uma taquicardia supraventricular, mas ela dá um QRS alargado, é uma exceção à regra, tá bom? Aqui exemplificando, desce pela via acessória, despolariza o ventrículo de forma aberrante e sobe para o sistema de condução. Outro tipo de taquicardia supraventricular, taquicardia por reentrada nodal. Tá? Quando o circuito de reentrada, neste caso, acontece dentro do nó atrioventricular. Imagine o nó atrioventricular, ele tem alguns inputs. O que são inputs? É onde o átrio se liga ao nó atrioventricular propriamente dito. E nós descobrimos, através dos estudos eletrofisiológicos, lá dentro do coração com eletrodos, que esses inputs, muitas vezes, ele tem dois inputs, que a gente chama de via rápida e via lenta, dentro do próprio nó atrioventricular, ali na parte microscópica, ali milimétrica do nó atrioventricular. Tem uma parte que tem uma condução mais lenta e uma parte de condução mais rápida. Lembrando que para ter um circuito de reentrada, a gente só precisa ter dois caminhos e um deles tem uma condução lenta, propiciando a repolarização do outra parte do circuito.
Ou seja, o impulso vai vir aqui, vai encontrar de novo isso aqui despolarizado, vai despolarizar, vai encontrar aqui despolarizado de novo e vai formar um circuito de reentrada. Então, esse é um circuito de reentrada que ocorre dentro do nó atrioventricular. Por isso que chama de reentrada nodal. E ele ocorre porque dentro do nó atrioventricular tem dois caminhos, uma via lenta e uma via rápida. E também pode ser chamado de feixe alfa e feixe beta. Ou seja, uma linha lenta, que tem uma propriedade de condução mais lenta, e uma via mais rápida. Ou seja, consegue ter dois caminhos novamente, e uma hora esse circuito consegue se fechar e produzir uma taquicardia. Tá bom? Então, a gente vai ter um feixe beta de condução rápida com período refratário mais longo e um feixe alfa de condução mais lenta com período refratário mais curto. O impulso demora para se propagar, mas ele se prepara, fica repolarizado mais rapidamente. Esse aqui ele conduz mais rápido, mas tem um período refratário mais longo. Quando esse tempo de condução na via lenta é suficiente para já encontrar a via beta, a via rápida, que é a via beta repolarizada, própria para despolarizar de novo, ele consegue formar um circuito de reentrada e gerar essa arritmia, tá bom? Aí nós vamos ter uma taquicardia regular de QRS estreito. Isso é uma taquicardia supraventricular. E por que o QRS é estreito? Porque ela está acontecendo lá no nó atrioventricular, ou seja, o ventrículo está sendo despolarizado pelo sistema normal de condução. Não tem outro caminho. Então o QRS vai ser normal, vai ser estreito. E como que eu diferencio da taquicardia por reentrada atrioventricular que a gente estudou anteriormente? Eu posso diferenciar por algumas maneiras. A presença da pré-excitação em ritmo sinusal, que essa aqui também não vai ter, mas às vezes a taquicardia por reentrada atrioventricular com uma via oculta também não tem, e pela presença, pela posição da onda P na hora da taquicardia. Quando a gente tem uma taquicardia por reentrada nodal, aquela onda P que é retrógrada, que vai ser negativa em parede inferior, ela vai estar muito encostadinha no QRS. Já na reentrada atrioventricular, ela está mais distante. Então, a gente que gosta muito de elétrica, fica olhando detalhes, aprendeu, e através dos estudos eletrofisiológicos, que a taquicardia por reentrada nodal tem uma onda P retrógrada coladinha no QRS. Isso é fácil de entender. O circuito dela é ali milimétrico no nó atrioventricular. Então, ele despolariza o átrio-ventrículo quase que ao mesmo tempo. Então, o ventrículo está quase junto com o átrio. Já na reentrada atrioventricular, a via acessória às vezes está mais longe. Então, o circuito de reentrada é maior, o tempo de despolarização do átrio-ventrículo vai ser mais espaçado. Então, a onda P retrógrada vai estar mais longe. Tá bom? Então, essas são as duas mais frequentes taquicardias por taquicardias supraventriculares dependentes do nó atrioventricular. A taquicardia por reentrada atrioventricular, aquela que tem uma via acessória, e a taquicardia por reentrada dentro do nó AV, taquicardia por reentrada nodal, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho das taquicardias que não dependem do nó AV. Vou trazer duas, são as mais importantes para vocês. O flutter atrial e a fibrilação atrial. Flutter atrial é uma taquicardia que tem um circuito de reentrada em volta da válvula tricuspídea. Então, em algumas pessoas, a gente tem uma condução lenta, ali próximo entre a cava inferior e a válvula tricúspide, que a gente chama zona de condução lenta, que a gente costuma chamar de istmo da taquicardia, que é a parte onde precisa existir para dar tempo da outra parte se repolarizar e estar apta a polarizar de novo. Então, vinha batendo no nó sinusal, despolarizando o ventrículo, o impulso chegou aqui, teve uma condução lenta o suficiente para essa parte do átrio aqui estar repolarizado novamente. E ele despolariza e provoca um circuito de reentrada. É um circuito de reentrada macro-reentrante, ou seja, ele é grande, ele não é igual ao do nó atrioventricular, que é micro-reentrante, pequenininho, ele é grande, rodando ao redor da válvula tricúspide, tá?
E o que vai acontecer? A gente vai produzir uma despolarização do átrio de forma constante, seguida, uma atrás da outra. Isso vai produzir uma onda P muito colada na outra e contínua, porque ela vai ficar despolarizando em círculos, formando o que a gente chama de um serrilhado na linha de base. Olha aqui, ó, umas ondas P, uma juntinha da outra, quase sem linha isoelétrica entre elas, uma emendada na outra, parecendo um dente de serra, tá? Isso chama presença de ondas F maiúsculo, tem um aspecto serrilhado, tá? Essa é a característica do flutter atrial. Ele pode rodar de forma horária, pode rodar de forma anti-horária, mas o importante é reconhecer que é um flutter. Olha aqui, ele tem o QRS, tá? Não sei se nós estamos vendo aqui, mas nós estamos vendo uma onda P que está caindo aqui como se fosse um serrilhado. Vamos ver mais exemplos aqui. Aqui, ó, tem uma onda F grande, ó, emendada uma na outra. Quando ele está mais bradicárdico, dá para a gente ver melhor, igual este aqui. Olha aqui, ó, a onda F, uma emendada na outra. Tá? Então, a presença dessa onda F, esse serrilhado na linha de base, parecendo um dente de serra, é a característica do flutter atrial, que é um circuito de macro reentrada que roda ali na válvula tricúspide. Tá bom? Ele pode rodar ali em volta da válvula tricúspide, mas também pode rodar ao redor de uma alteração criada por uma cirurgia, por exemplo. Aqui temos dois exemplos. Uma atriotomia, um paciente que sofreu uma cirurgia cardíaca, precisou abrir o átrio e fez uma cicatriz aqui, uma incisão e foi suturado. Imagina que ficou um tecido onde tem uma condução lenta em uma parte dessa cicatriz, muito lenta. O impulso lento chega aqui, despolariza tudo, mas aqui ele conduz lento e encontra de novo o átrio repolarizado aqui na frente. E despolariza de novo e forma um circuito de reentrada em volta dessa cicatriz. Isso vai gerar um flutter atrial incisional. Esse aqui é um exemplo de um PET. Às vezes a gente usa um PET, que é um tecido, às vezes pode ser bovino, pode ser sintético, para fechar um buraquinho a mais lá no coração. Por exemplo, uma CIA, uma comunicação intraatrial por um problema de má formação, a gente vai lá e costura um PET, fecha aquele buraco, mas produz uma área de cicatriz, uma área de condução lenta que propicia um circuito de reentrada. Isso pode gerar um flutter atrial nesses pacientes que acontecem pós-cirurgia cardíaca, por exemplo. E a fibrilação atrial? Para acabar, fibrilação atrial é a arritmia mais frequente da prática clínica. Não tem médico que não veja a fibrilação atrial, tá? Ela é muito frequente, ela está muito frequentemente associada ao envelhecimento e a doenças cardíacas do coração. Então, doenças que provocam sobrecarga do coração e dilatação, principalmente dos átrios, levam muito frequentemente à fibrilação atrial. E a fibrilação atrial é quando tem uma despolarização anárquica toda bagunçada e múltipla dos átrios, de forma fibrilatória, ou seja, com circuitos todos bagunçados e bem rápido de todo o átrio. O que vai acontecer no eletro desse paciente? A gente vai ver uma linha de base, que é na onda P, que seria a despolarização do átrio, todo irregular e ondulado, bem fininho, diferente das ondas F do flutter, que são bem grosseiras e visíveis, como se fosse um serrilhado grosseiro de uma dente de serra, você vai ver um serrilhado bem fininho, bem irregular, que é essa onda fibrilatória do átrio. E esse átrio bate de forma bem caótica, de uma frequência muito elevada, às vezes até 400, 600 batimentos por minuto, tá bom? E como a gente tem o nó atrioventricular como fusível do coração, o que acontece? Como está batendo o átrio muito rápido, e a gente está vendo essas ondas F minúsculas aqui, que é essa serrilhadinho fininho aqui na linha de base, ele vai atingir o nó atrioventricular com uma frequência muito alta, e o nó atrioventricular, como fusível, vai bloquear a passagem desses batimentos e não vai deixar passar todos. E ele vai acabar deixando passar de forma irregular os batimentos. E ele vai produzir um QRS irregular, um ritmo irregular.
Os batimentos cardíacos ficam descompassados, tá bom? Então, essa é a marca da fibrilação atrial. Um eletro com uma linha de base com serrilhado bem fininho, diferente do flutter, e com um batimento irregular, fibrilação atrial. Olha aqui mais um exemplo. A gente vê você não consegue ver a onda P bonitinha, você não acha a onda P. Você vê uma linha cheia de irregularidades e os batimentos irregulares. Isso é fibrilação atrial, tá bom? Vamos lá agora para as taquicardias ventriculares, as taquiarritmias ventriculares. Eu vou falar de duas, que são as mais principais. As taquicardias ventriculares e a fibrilação ventricular. Taquicardia ventricular é uma taquicardia, deixa eu voltar a imagem aqui, que está originada, ela está acontecendo, o circuito dela está acontecendo nos ventrículos. Nos ventrículos. Normalmente é por um circuito de reentrada ou por um automatismo. Reentrada é quando tem aqueles dois caminhos que eu falei para vocês, e que provoca uma despolarização reentrante em volta de uma cicatriz, por exemplo. O paciente teve um infarto, ficou com uma área de cicatriz, uma área que o coração morreu, fibrosou parte das fibras ventriculares, e ali a condução do impulso elétrico ficou lentificada. Ele entra naquela região, fica lentificado, e depois encontra o ventrículo de novo despolarizado, repolarizado, pronto para despolarizar de novo. E o que acontece? Ele forma de novo o circuito de reentrada e começa a gerar uma arritmia por reentrada dentro do ventrículo. Ou um foco de despolarização aqui no músculo ventricular, por exemplo, por alguma coisa patológica que faz com que aquelas células se despolarizem e gerem um automatismo anormal no ventrículo. Isso é uma arritmia taquicardia ventricular. Como é que o QRS vai ser? O QRS vai ser alargado. Como o ventrículo está sendo despolarizado por fora do sistema de condução, a fibra, o QRS vai ser aberrante, vai ser largo. Então a gente vai ver uma taquicardia de QRS largo. Então isso aqui, na grande maioria das vezes, é uma taquicardia ventricular. Ela tem classificações, né, que são sustentadas quando duram mais de 30 segundos, ou não sustentadas quando duram menos de 30 segundos e não dão sintomas. Quando elas são todas da mesma morfologia monomórfica, quando os batimentos têm morfologias diferentes, são polimórficas, associadas à cardiopatia ou não, e se a gente tem estabilidade hemodinâmica ou instabilidade hemodinâmica. Se é uma taquicardia que acontece, mas o paciente não tem queda de pressão, ele tolera, é uma taquicardia estável. Se ele tem uma queda de pressão ou uma instabilidade hemodinâmica, é uma taquicardia instável. Então, taquicardia ventricular é uma sequência de 3 ou mais batimentos ectópicos com origem abaixo do Fifty-Hz, ou seja, origem no ventrículo, com frequência acima de 100 batimentos. Olha aqui o exemplo de taquicardia ventricular monomórfica, QRS largo, olha o QRS estreito aqui como estava, pequenininho, mas dá para ver, e vem um QRS aberrante, rápido, e todos iguais, monomórficas. E aqui uma taquicardia ventricular polimórfica, QRS largo, outro largo, mas diferentes. Tá? Taquicardia ventricular polimórfica. Bom? Lembrando que nem toda taquicardia de QRS largo ela é ventricular. Às vezes a gente tem uma taquicardia ventricular, supraventricular. Eu dei o exemplo da cardia por entrada atrioventricular antidrômica, que ela pode dar um QRS largo, mas a grande maioria das taquicardias de QRS largo, elas são ventriculares. Olha aqui nos estudos, mostra que mais de 80% das taquicardias de QRS largo, elas são ventriculares. Então, as taquicardias supras que dão QRS alargado são exceção à regra, são exceção. A taquicardia de QRS largo, a grande maioria das vezes, é taquicardia ventricular. E a taquicardia supraventricular é aquela que tem QRS estreito na grande maioria das vezes. Tá bom? Aqui é para lembrar como a gente pode ter uma taquicardia supraventricular com QRS largo, né? Que é aquela que desce pela via acessória e sobe pelo feixe de condução. Então ela vai dar um QRS alargado.
E como é que a gente vai saber quando tem um ataque QRS largo, se é uma TV ou se é um ataque supra com aberrância ou com uma via acessória, que são aquelas taquicardias de exceção? Tem esses critérios que a gente usa, que eu trouxe aqui, não é para ninguém decorar nada, só para vocês saberem que o cardiologista, o eletrofisiologista, quando vê uma taquicardia ventricular, ele bate o olho e procura alguns critérios para ter certeza que é uma taquicardia ventricular, quando ela tem o QRS largo. Se ela tem um QRS bem largo, na grande maioria das vezes, ela é ventricular. Se ela tem uma dissociação atrioventricular, ela é, na grande, enorme maioria das vezes, taquicardia ventricular. Ela é taquicardia ventricular. Então, a gente procura alguns critérios de morfologia, de a largura do QRS, de dissociação entre o átrio e o ventrículo, para fechar o diagnóstico com uma sensibilidade e especificidade bem alta de ser uma taquicardia ventricular mesmo. Mas, para um médico geral, não cardiologista, tem que guardar o seguinte: taquicardia de QRS largo, até prova o contrário, é taquicardia ventricular. Taquicardia de QRS estreito é taquicardia supraventricular. Tá bom? Esse é o recado que a gente tem que dar. Como que a gente vê essas dissociações, por exemplo? Olha aqui, ó, é uma taquicardia ventricular, e olhando com muita atenção, a gente encontra umas ondas P's aqui meio perdidas no meio dos traçados, de forma que está mostrando que o ventrículo está batendo por reentrada com QRS numa frequência e o átrio está batendo em outra. Ou seja, essa origem só pode ser no ventrículo. O átrio não está participando dessa taquicardia, ele está no ritmo dele, totalmente dissociado da arritmia. Então, essa é uma arritmia com certeza ventricular. Bom? Ou esse exemplo aqui também, um QRS bem alargadão, taquicardia ventricular. QRS bem largo é muito sugestivo de taquicardia ventricular. Outro exemplo de taquicardia ventricular, vem um batimento QRS aqui, sinusal, olha aqui em D2, eu estou aqui embaixo. Aí vem os batimentos ventriculares, QRS bem alargado. Tá? Aqui dá para a gente, se a gente procurar com atenção, a gente vai achar umas ondas P perdidas aqui dissociadas, taquicardia ventricular. E a fibrilação ventricular, último slide. O que é a fibrilação ventricular? É quando o ventrículo acontece a mesma coisa que aconteceu na fibrilação do átrio, mas acontece no ventrículo. É um batimento caótico de ventrículo com a frequência muito elevada. Isso é igual a parada cardíaca. O ventrículo já não consegue contrair eficazmente, ele simplesmente está fibrilando, ele está tremendo, ele está batendo com uma frequência tão alta que ele já não é mecanicamente efetivo. É como se ele tivesse parado. É uma fibrilação ventricular. Olha o eletro, como é que foi. Veio um ritmo sinusal, começou a aparecer umas extrasístoles, uma extrasístole bigeminada, começou a fazer uma taquicardia ventricular e degenerou por uma fibrilação ventricular. Fibrilou, e aqui provavelmente deve ter tido um choque, uma cardioversão elétrica, e ele voltou para ritmo sinusal. Tá? Ou foi espontâneo, mas normalmente uma cardioversão elétrica. Tá? Essa é a fibrilação ventricular. Fibrilação ventricular é igual parada cardíaca. A gente tem que fazer uma cardioversão, desfibrilar, né? Chocar esse coração. E se a gente não conseguir chocar, a gente vai massageando porque ele não está mais bombeando sangue eficazmente. Isso é igual uma parada cardíaca. Era isso que eu tinha trazido para vocês. O assunto é extenso. Mais uma vez, o objetivo da aula é que a gente dê bases para vocês conseguirem estudar e entender os livros-textos. É importante vocês lerem esse assunto, porque o assunto realmente é extenso, tá? E precisa ser sedimentado. E, mais uma vez, eu fico à disposição para dúvidas, caso vocês as tenham.